Olá, gente, bom dia. Nossa aula de história é página 336. Vamos falar do primeiro sistema de governo, monarquia, certo? Eu vou ler aqui, ó. Segundo a tradição, Roma teria tido 7 reis. Não eram reis com poderes absolutos, nem governavam por hereditariedade. Para exercer o poder, dependiam do apoio dos donos de terras e das pessoas mais ricas. Eram escolhidos por uma assembleia curial, e tinham o poder limitado pelo Senado. Os órgãos de governo nessa época eram a Assembleia Curial, formada por cidadãos em idade militar, que, além de escolherem os reis, também faziam e votavam as leis. O Senado, ou Conselho dos Anciãos, um órgão consultivo que possuía o direito de aprovar ou não as leis elaboradas pelo rei. Em 509 a.C., um conflito entre o rei e os aristocratas provocou o fim da monarquia. O rei Tarquínio, o soberbo, de origem etrusca, foi deposto pelos patrícios, descendente com a denominação estrangeira. Então, a monarquia, gente, era um tipo de poder que se passava de pai para filho. Lá vem a República Romana, que é 509 a.C. a 27 a.C. Os patrícios, gente, eram pessoas ricas, certo? Os patrícios implantaram o regime republicano na cidade de Roma. A ideia era evitar o surgimento de um novo rei. Para tanto, organizou-se um sistema no qual os patrícios controlassem os líderes escolhidos. Então, os patrícios eram as pessoas ricas e controlavam os líderes que eram escolhidos por eles. O poder executivo, o controle e a organização do dia a dia era exercido pelos magistrados eleitos por um ano. Havia diversos tipos de magistrados romanos, como os cônsules, em número de 2, que comandavam o exército e eram os chefes dos demais magistrados. Em época de guerra eram substituídos por um ditador com mandato de 6 meses. Os pretores cuidavam da justiça, os censores faziam o censo dos cidadãos com base na sua riqueza, os questores encarregados das questões financeiras, os edes responsáveis pela preservação, policiamento e abastecimento das cidades. O Senado era o órgão que detinha maior poder, composto de senadores vitalícios das famílias patrícias mais ricas. Eram suas atribuições elaborar as leis, cuidar das questões financeiras e religiosas, conduzir a política externa, administrar as províncias, participar da escolha do ditador. Havia também 3 assembleias que elegiam as pessoas para diversos cargos: o real, tribal e centurial. As conquistas da República Romana, vamos ver? Durante o período republicano, Roma, com um exército bem treinado, e bem armado, conquistou inúmeras regiões, iniciando a formação de um grande império. As conquistas começaram pela própria Península Itálica, com suas legiões. Os romanos, em aproximadamente 200 anos, dominaram os povos que viviam na região. Controlada a península, o mar Mediterrâneo foi o próximo passo.
limitado ao norte pelos Alges. O controle marítimo era fundamental para a continuidade das conquistas. Para dominar o mar Mediterrâneo, os romanos tiveram de enfrentar Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África. Os cartaginenses haviam alcançado grande propriedade e praticavam o comércio com diversos lugares do mundo conhecido, controlava as principais rotas de comércio do mar Mediterrâneo. As três guerras entre Roma e Cartago são conhecidas como Guerras Púnicas, palavra que vem de púnico, nome dado pelos romanos aos cartaginenses. Nesse ano, os romanos tomaram Cartago, escravizaram cerca de 40.000 pessoas e transformaram a cidade em uma província romana. Transformações de Roma após as conquistas. De pequena aldeia, capital de um império, a transformação causada pelas conquistas afetou profundamente Roma, econômica, política e socialmente. Os patrícios enriqueceram e se apossaram das terras dos pequenos proprietários, recrutados para o serviço militar. O número de escravos aumentou. Os prisioneiros de guerra, reduzidos à situação de escravo, substituíram o trabalhador livre. Os desempregados do campo migraram para as cidades. Formou-se uma nova camada social, a dos cavaleiros ou classes equestres. Eram plebeus que enriqueceram cobrando impostos e fornecendo víveres ao exército, e que ganharam autorização de explorar novas terras ricas em minérios. Pequenos proprietários empobreceram, pois muitos produtos das regiões dominadas chegavam a um preço muito baixo, competindo com a produção local. A crise republicana. A grande expansão, trouxe profundas mudanças para a República Romana. As famílias patrícias e alguns plebeus ligados ao comércio e à manutenção do exército enriqueceram muito, desequilibrando o poder do Senado. A nova riqueza aumentou o poder de Roma, mas ficou concentrada na mão de poucos. Vários plebeus perderam seus empregos, pois foram substituídos pelos escravos, que cresciam em números. Sem emprego, ficaram cada vez mais dependentes do Estado romano, os plebeus. O exército ficava cada vez mais poderoso e os generais responsáveis pelas conquistas ganhavam destaque. Esses e outros fatores desencadearam uma crise na República, que foi responsável pelo seu fim. Um dos últimos governantes da República Romana foi Júlio César, que havia se destacado como militar e chefiado o exército romano em diversas guerras de conquista. Entretanto, como se tornou muito poderoso, Júlio César foi assassinado. O Império Romano. Gradativamente, os romanos formaram um imenso império, transformando o mar Mediterrâneo num verdadeiro lago romano. Como eles diziam, Mare Nostrum, nosso mar, significa. Conquistar um território exigia uma enorme quantidade de recursos para alimentar e organizar as tropas. Durante sua expansão, Roma conquistou um poderoso exército, cujas funções iam além da guerra. As famosas regiões romanas eram formadas por cidadãos romanos, e a cada uma delas tinha 5.000 soldados, divididos em unidades menores. As centúrias. As tropas romanas eram a base do controle e da burocracia do extenso império. Eram as responsáveis pela construção
do impressionante sistema de estradas, com mais de 85 mil quilômetros. As estradas tornaram-se as artérias de circulação do poder de Roma, facilitando a movimentação das tropas e o poderoso comércio romano. Além das estradas, o mar Mediterrâneo servia como via de circulação do império. Apesar da pirataria, o transporte marítimo era bem mais rápido e barato do que o terrestre. A base da riqueza romana constituía-se na exploração das regiões anexadas. Era dos povos conquistados que Roma conseguia escravo, cobrava impostos, controlava mais terra, fazia comércio e extraía riqueza, ouro, prata e outros metais. Portanto, a guerra era o principal combustível do império. O imperador detinha poderes, absolutos, comandava o exército e legislava por meio de editos, decretos e mandatos. Ao Senado restou a posição de conselheiro do imperador. Otávio, o primeiro imperador, governou de 27 a.C. a 14 d.C. em seu governo. Foi criada a Guarda Pretoriana com a função de dar proteção ao imperador e à capital. Foi dado incentivo à agricultura, ao comércio e à indústria. Foi organizado um novo sistema de impostos. Ocorreram várias obras públicas, gerando empregos para os plebeus. Para ganhar popularidade, Otávio adotou a política do pão e circo. Distribuía trigo para a população pobre e organizava espetáculos públicos de circo para diverti-la. Nesses espetáculos que na cidade de Roma se realizavam, no Coliseu, havia lutas entre gladiadores, enfrentamento de animais selvagens e outros números de grande violência. Praticamente pararam as guerras de conquista, o que diminuiu muito o número de escravos à venda. Assim, os escravos foram se tornando raros e caros. Essa crise afetou a agricultura e o artesanato, base da economia da região ocidental do Império, que dependia do trabalho escravo. O Ocidente romano passou então a gastar as riquezas acumuladas nas guerras de conquista para pagar os produtos que importava da região oriental. Tentando salvar o Império Romano da crise generalizada, várias medidas foram tomadas ao longo dos anos, sem que nada resultasse em mais estabilidade. A divisão do Império. Ainda no século IV, os romanos assistiram às primeiras levas de bárbaros, cruzaram as fronteiras do Império e procuravam as terras para o cultivo de pastoreio. Pronto, gente. Aí vocês realizam essa atividade aqui da página 341, certo? Leiam mais o texto, preste bem atenção e faça essa atividade. Bom estudo!